O pressuposto central da crítica da razão prática é que existem leis morais, ou seja, existem princípios morais válidos para você, para mim, para todo mundo e não dependem nem de você, nem de mim, nem de ninguém. A crítica da razão pura é tentar colocar os limites da razão quando ela se descola da experiência, da sensibilidade. Quando ela começa a pensar sobre Deus, alma e mundo, achando que é possível conhecê-los, mas não é. Isso é a crítica da razão pura. Só que a crítica da razão prática é o seguinte: a razão prática é aquela que tenta controlar a vontade, os ímpetos, os impulsos. Essa é a razão prática. O prático aí é no sentido de aquilo que controla a vontade, ou que pelo menos pretende controlar a vontade. O Kant vai falar sobre a crítica da razão prática, dizendo assim, por que a razão prática é criticável? Por que ela é criticável? Diz o Kant, porque ela acha que ela pode controlar a vontade sem o auxílio da razão pura. Como é, Vitor? Se por um lado a razão pura não pode conhecer nem Deus, nem alma, nem mundo, por outro lado, a razão pura é extremamente útil para controlar a vontade. Ela não pode conhecer, mas eu não posso prescindir dela, da razão pura, para controlar a vontade. Ela é necessária para controlar a vontade. E a crítica da razão prática é o seguinte: ora, às vezes a razão sem o auxílio da razão pura, acha que pode controlar a vontade quando não pode. A razão prática, aquela que tenta controlar a vontade, precisa da razão pura. Precisa tanto de Deus, quanto do mundo, quanto da alma. Como é isso aí, Vitor? Vou te explicar. Então vamos fazer o salto agora para esse livro aqui. Para a crítica da razão prática. Razão prática, vamos lá, de novo, é aquela razão empiricamente condicionada. Essa é a razão prática. É aquela que pretende, por si só, determinar a vontade, sem o auxílio da razão pura. Essa é a razão prática. O Kant diz que não é possível a razão sem o auxílio da razão pura, aquela que vai para os pensamentos absolutos, para Deus, para a alma e para o mundo. Não é possível que a razão sem o auxílio de Deus, alma e mundo controle a vontade. Há uma reabilitação daquelas ideias da razão que na crítica da razão pura ficaram proibidas pelo conhecimento humano. Aqui elas continuarão não sendo conhecidas, mas elas serão necessárias de algum modo. E você vai entender de que modo é esse. Que não passa pelo conhecimento, mas tem uma utilidade. Tem uma utilidade que o Kant vai chamar de regulatória. Essas ideias, ainda que não possam... Presta atenção nisso, hein? Ainda que não possam ser conhecidas, elas têm uma função regulatória do comportamento humano. Deus não pode ser reconhecido, não pode ser conhecido, mas ele regula o comportamento humano. A alma não pode ser conhecida, mas ela regula o comportamento humano. O mundo não pode ser conhecido, mas ele regula o comportamento humano. O Kant parte da noção de que existe uma lei moral. O que é uma lei moral? Uma lei moral são princípios morais válidos sem exceção para todos os homens, ou seja, com valor universal e necessário. Se não existissem princípios morais válidos sem exceção para todos os homens, com valor universal e necessário, então não haveria bem e mal, certo e errado, do ponto de vista moral. O Kant parte dessa constatação. Você se lembra que a constatação lá da crítica da razão pura era que existiam juízos sintéticos a priori, né? Os juízos da ciência. E o Kant passou o livro inteiro tentando fundamentar como que é possível que haja juízos sintéticos a priori. E aí falou sobre a cognição humana e blá blá blá. O pressuposto central da crítica da razão prática é que existem leis morais. Ou seja, existem princípios morais válidos para você, para mim, para todo mundo e não dependem nem de você, nem de mim, nem de ninguém. Eles são válidos necessária e universalmente. O Kant vai tentar investigar, portanto, como que nós chegamos a essa lei moral. Como que nós chegamos à noção de bom e mal, de certo e errado do ponto de vista moral, sem que nós tenhamos acesso a Deus, a mundo e à alma. Como é que é isso? Acesso cognoscitivo, eu digo, né? Pelo conhecimento.